A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Queria fazer uma reflexão com você nessa noite, numa palavra que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10. E diz assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Apóstolo Paulo, aqui na sua carta que ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, Paulo já está próximo de ser oferecido como oferta de libação, como ele mesmo diz, já está próximo do seu martírio. Paulo vai dizer para Timóteo vir depressa ter com ele, porque Demas o desamparou. Eu quero frisar justamente essa parte com você nessa noite. Demas, ele é um cooperador da obra, um cooperador do ministério do apóstolo Paulo, onde a Bíblia não vai falar muito a respeito de quem é Demas, quem foi ele, sua família. A Bíblia cita poucas vezes ele e fala pouquíssimo sobre ele, mas vai dizer que era um cooperador. E Demas, nós entendemos, podemos supor, que não faz muito tempo aonde Demas abandonou e desamparou o apóstolo Paulo, num momento mais crítico, num momento de dificuldade, aonde Demas abandona, e a Bíblia vai relatar o porquê o abandonou. Diferente dos dois cooperadores, que vai dizer ainda no versículo 10, diferente de Crescente e de Tito, onde eles estão cada um em um lugar, cumprindo a obra, fazendo alguma missão. Demas não. Demas, ele não está longe de Paulo porque foi exortar alguma igreja, foi cuidar de alguma missão, não. A Bíblia declara que Demas o desamparou, amando aquele presente século. Quero que você perceba que vai ter pessoas na nossa vida aonde vão nos desamparar. Demas desamparou o apóstolo Paulo. Perceba, não era um pagão, não era um incrédulo, não era alguém que não tinha comunhão com o Senhor. Era alguém que estava, nos dias de hoje, estava fazendo a obra junto com ele, que estava ali na mesma igreja servindo ao Senhor, e o abandonou, amando aquele presente século. Quero que nós venhamos refletir nessa noite que não é como se começa, mas sim como se termina. Então nós temos que estar cientes de que vamos sofrer abandonos, como Paulo sofreu. Vamos ser desamparados como Paulo foi desamparado. Jesus, ele foi traído. E porque vamos achar que a gente também não vai passar por traição? Na verdade, nós temos que estar prontos justamente para passar por isso. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, aonde as coisas que Jesus passou, temos que estar prontos para passar também. Aonde nós estamos isentos. Às vezes a gente pode acabar se enganando, se iludindo, achando que não vamos ser abandonados só porque somos cristãos, só porque tem pessoas junto conosco que servem a Deus também. Na verdade, irmão, não é como se começa, é como vai terminar. Demas começou muito bem, mas abandonou Paulo. Antes de Paulo, eu quero fazer isso, antes de abandonar o ministério, antes de abandonar seu líder, Paulo, ele abandonou a Cristo por conta daquele século. Tem pessoas que vão nos abandonar, porque primeiramente abandonaram a Cristo, preferindo. A Bíblia não diz especificamente o que é esse amar o presente século. Não vai dizer que são coisas materiais, não vai dizer que é posição, não vai dizer que são relacionamentos, mas
vai nos dizer que ele, amando aquele presente século, ele vai para Tessalônica. Não se sabe o que ele encontrou, que ele foi até lá, mas diz que ele amou mais do que eu vou supor sem ferir as Escrituras. Ele amou mais aquele presente século, amou mais o que ele ia encontrar, foi até em Tessalônica, do que amou a Cristo, do que amou a sua palavra. E nós temos que entender isso, que apesar de Demas o ter desamparado, Demas ter voltado atrás, Demas ter retrocedido, perceba a atitude, como Paulo se comporta perante isso. Paulo, versículos atrás, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por mais que Paulo foi desamparado por ele, aonde ele vai dizer mais à frente que no primeiro julgamento não tinha ninguém ali, mas Jesus estava com ele. Paulo, ele não retrocede também. Paulo não se deixa abalar a sua fé, abalar suas estruturas a ponto de retroceder, a ponto de abandonar, não. Com certeza deve ter ficado decepcionado, mas isso não faz com que ele perca a fé. Então que nós venhamos guardar essa lição que Paulo vai nos trazer, e Jesus também. Independente do que acontece conosco, as pessoas que vêm, que vão, é como nós vamos ficar, como nós vamos chegar. Então, irmão, reflita nessa noite. Independente de quem te desampare, independente de quem te abandone, faça como Paulo. Chegue até o fim, cumpra com a sua carreira e guarde a fé. Que Deus abençoe.